Olá pessoal, vamos refletir um pouquinho juntos aqui sobre o simbolismo do Ouroboros, né? Aqui sempre eu tento trazer de uma maneira mais simplificada, de uma maneira menos, digamos assim, desmistificando, né? E trazendo numa linguagem mais simples, né? O estudo da psicologia profunda, da interpretação dos símbolos e como eu acabo utilizando isso, né? Na minha prática terapêutica, nos meus atendimentos e também na própria interpretação do símbolo, dos sonhos, né? Como a gente interpreta esses símbolos nos sonhos também e as associações que eu fui fazendo em cima dessa reflexão sobre esse arquétipo primordial, que é o arquétipo da criação. Então a gente vai vendo como ele se relaciona com os ciclos da vida, novo ciclo, né? Inclusive esse novo ciclo que a gente começa, um novo ano, uma nova fase. Alguns falam que o ano só começa depois do carnaval aqui no Brasil, né? Então, recomeçando esses ciclos, né? Inclusive, pensando numa simbologia mais astrológica, o ano só começa a partir de março, quando a gente entra um novo ano. Inclusive, esse ano, 2024, é um ano de Saturno, que começa agora em março de 2024, que também tem essa relação com o Senhor do Tempo, né? O Saturno, ele é o Cronos, o Senhor das etapas, da dinâmica da vida, morte e renascimento, ou seja, tem essa relação com o Ouroboros, que ele simboliza também o renascimento, a imortalidade, toda a relação com a proteção, com a eternidade, simboliza a nossa autoconfiança, ou a autorreflexão, a capacidade de se autorrefletir e também a capacidade de se autonutrir, né? Porque é a serpente que morde a própria cauda, ou seja, como nós mesmos, né, nos retroalimentamos, né? Eu também associo com o símbolo da própria consciência, que é o que o Jung traz também, como esse arquétipo, né, e esse simbolismo é importante para o processo de individuação. Então, se você, é isso que eu vou trazer também, se você tem sonhos, né, sonhos profundos, assim, interpretando essa imagem simbólica, sonhos com cobras, com jacaré, porque tem algumas imagens que o Ouroboros, ele também é representado por como se fosse um jacaré ou um dragão com as patinhas, né? Então, todas as coisas que têm uma dimensão profunda pode estar relacionado a esse recomeço de um ciclo da sua vida, uma nova fase. Eu estou usando como base aqui, já deixar de indicação, estou usando esse livro aqui, do Eric Neumann, História das Origens da Consciência. Uma jornada arquetípica, mítica e psicológica sobre o desenvolvimento da personalidade humana. Então, assim, um livro muito rico. Ele já começa com esse simbolismo aqui do grande arquétipo primordial do Ouroboros, né? E aí eu fiz associações com recomeço, no novo ano, ciclos, né, como a gente está falando. Ele fala que o primeiro ciclo do mito é o mito da criação, né? Então, de onde viemos, como tudo começa, né? A história do ovo, né? Então a gente pode relacionar que o Ouroboros também representa um ovo, aquilo que começa, o útero também, né? O útero que gera a vida, gera a criação, são as águas, né? Todos nós nascemos, os mamíferos pelo menos nascemos das águas, né? Os répteis também que nascem o ovo dentro, ele tem uma água ali também que gera vida, e todos os peixes estão dentro das águas, as águas profundas dos mares, dos lagos, dos rios. Tudo isso é símbolo, né? Tudo isso pode ser interpretado. E aí uma coisa interessante que ele traz aqui, assim, ó. O Ouroboros representa um redondo que contém, tudo que contém, isto é, o ventre primal materno e o útero, mas também a união do antagonismo masculino-feminino, os ancestrais, pai e mãe, unidos. Né? Então até o simbolismo, sabe aquele símbolo do yin e do yang, que tem os dois lados, o sol e a lua, o masculino-feminino, o yin e o yang, então uma energia de ação, uma energia mais de sutil, né? Uma energia mais feminina, uma energia mais masculina. E aí ele fala assim, por essa razão que o redondo da mitologia é chamado também de ventre e útero, muito embora esse lugar de origem
não deva ser entendido no seu sentido concreto. Então, ele fala que todas as coisas, também representa todas as coisas profundas. Então, quando a gente tem um sonho, uma imagem, a gente tem que se reter à imagem do sonho, mas também amplificar essa imagem. Então, por exemplo, ele fala aqui todas as coisas profundas, como o abismo, o vale, o solo, assim como o mar e o fundo do mar, fontes, lagos e poços, a terra, o mundo interior, a caverna, a casa e a cidade são partes desse arquétipo. Tudo que é grande e envolvente e que contém, circunda, envolve, protege, preserva e nutre qualquer coisa pequena pertence ao reino maternal primordial. Então aqui é o Neumann, né, gente, que eu estou citando, e ele foi um dos grandes alunos do Jung, e o Jung inclusive faz o prefácio desse livro, né? Mas enfim, o importante é como a gente usar esse simbolismo, né? Inclusive eu tive uma experiência no fechamento do ano, eu tive um sonho com um jacaré, inclusive levei para análise e aprofundei, enfim, porque esse simbolismo, né, ele então me chamou a atenção, né? Eu estava já pensando em falar sobre esse simbolismo do Ouroboros, eu sonho com um jacaré dentro de um contexto muito, muito simbólico, antes do fechamento do ano, e depois que fecha o ano, eu tenho um sonho com cobras, uma bolsa cheia de cobras, e essas cobras, elas não me causam. É importante a gente saber isso também, qual é o sentimento que você tem, o seu ego onírico tem dentro do sonho, porque muitas vezes no senso comum a gente vai fazer uma interpretação superficial e rápida, cobra é traição, e não é nada disso, né, gente? Muitas vezes é o seu inconsciente trazendo uma mensagem de como aprofundar, né, como você passar por essa fase de transição, de um novo ciclo. A cobra também é o simbolismo, a gente percebe que está no caduceu de Hermes, né, representa a saúde, mas também representa o veneno ou o antídoto, né, depende da dose. Então, a cobra é um símbolo também de sabedoria, de conhecimento profundo, de mergulho, como o próprio Ouroboros fala, esse mergulho no si mesmo, né? Essa coisa da gente aprofundar dentro de nós essa busca, né? E achei interessante porque tive esse momento, né, de ter esses sonhos a partir de uma fase de transição aí do ano. Então, como eu estava falando, né, o simbolismo do Saturno, o Saturno ele representa os 7 anos. Então, nós também podemos correlacionar com os 7 setênios da vida, 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21. Ele representa a responsabilidade. Então, a reflexão que eu trago aqui é esse ano de Saturno, que tem toda essa simbologia de ser o senhor do tempo, né, dos ciclos, do início e do fechamento. O que nós precisamos abrir nesse período? O que nós precisamos olhar? Qual responsabilidade e compromisso nós assumimos e que precisamos desenvolver nessa fase. Então, um caminho que eu utilizo, né, que para mim faz sentido e para muitas pessoas que eu atendo, porque eu uso a simbologia numa perspectiva arquetípica mesmo, né, do próprio mapa natal. Então, você pode olhar no seu mapa natal, quem tem e gosta dessa simbologia, você pode procurar onde está o planeta Saturno em seu mapa natal. Então, qual casa, lá no nascimento, no momento que você nasceu, em qual casa ele se manifestou no momento do seu nascimento. E aí agora, que nós estamos entrando no ano de Saturno, como será que isso pode me trazer uma reflexão interessante para esse período? Então, se o meu Saturno está na casa 1, o que eu preciso olhar para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, o que eu preciso assumir de compromisso, e aí eu estou falando só da casa, mas também onde está o seu Saturno, em qual constelação, né? Ou seja, qual signo que ele está associado ali no momento do nascimento. Mas falando das casas, o que eu preciso organizar no meu dia a dia, o que eu preciso organizar comigo mesmo, né? Porque a casa 1 é eu comigo mesmo, a minha rotina, o meu cotidiano. Se você está com Saturno lá no seu mapa natal na casa 2, o que eu preciso assumir de compromisso e de organização ou reiniciar, né, questões materiais ligadas ao financeiro, como eu lido com o meu material, o que eu preciso
transformar, né? Fazer essa roda girar, né? Pensando aí no simbolismo do Ouroboros, né? Se eu estou com o meu Saturno na casa 3, o que, que eu preciso transformar na minha comunicação, olhar mais para essa área, o que, que eu preciso assumir de mais compromissos, né, que eu não assumi ou acabei evitando em relação à minha comunicação com as pessoas, com o mundo. Na casa 4, muito ligada à família, né? Então, questões familiares, desafios familiares que eu preciso entender e compreender e lidar com essas questões, né? De uma maneira também olhando para uma renovação, né? Um compromisso, renovação na família, nas relações familiares. Se for na casa 5, está ligado à sua personalidade, essa área. Então, representa como eu tenho lidado comigo mesmo, né? Com a minha personalidade, o que, que eu tenho trazido de peso, né? Será que eu estou pesando muito na minha personalidade, sendo muito rígida comigo mesmo? Quem tem Saturno na casa 5 tem tendência, né? Sempre é uma tendência, né, gente? Não é nada determinante e fechado, é mais uma forma de reflexão, de trazer insights para a gente entender um pouco mais, né, a nossa personalidade, a nossa psique. Se você tem Saturno lá no mapa natal, na casa 6, então está muito ligado ao trabalho, questões com o trabalho, quanto eu trago de peso e de responsabilidade para o meu trabalho, se eu tenho fugido da responsabilidade do trabalho ou se eu tenho colocado muito peso para o trabalho, por exemplo. Na casa 7, que está ligado a relacionamentos não só amorosos, mas com o outro, com as pessoas. Então, como que está essa questão dos meus relacionamentos? Talvez isso fique mais latente, assim, mais presente para você, mais pesado, talvez, né? Essas relações com o outro. Então, tá atento a isso para também não fugir das relações, não entrar no movimento introspectivo, né? Na casa 8, que é a casa da transformação, da morte, do renascimento, é uma casa que trabalha aspectos mais profundos. A gente percebe que no próprio mapa natal, que é também, o mapa natal ele é uma mandala, ele é um símbolo círculo, né? Ele é um círculo, ele é um símbolo mandálico, digamos assim como o Ouroboros. A gente percebe que dividindo o mapa ao meio, você tem a parte espiritual, as casas ligadas mais a questões mais superiores, mais psíquicas, e a parte inferior do mapa, que é da casa 1 e a casa 7 para baixo, você tem as questões mais materiais, né, as questões mais do cotidiano. Então, o próprio Ouroboros também representa o planeta, representa o mundo, né, e dividindo ao meio a gente tem para cima o céu e para baixo a terra, o mapa natal nessa mesma simbologia. Isso, falando então da casa 8, essas transformações que precisam acontecer, né, para fazer essa roda girar, também a roda da vida para você. Na casa 9, que está ligada a uma casa de ideais, de movimentos, de novas conquistas, o que precisa ser olhado, né, os meus ideais, o que precisa ser transformado. Na casa 10, que é a casa do meio do céu, do propósito de vida, os compromissos que eu assumi para essa vida, como que eu estou lidando com esse propósito, qual é o grau de responsabilidade, de nível de consciência que eu estou atenta a esse meu propósito de vida, ainda mais se você tem Saturno na casa 10, né? Saturno na casa 11, então seria relações dos grupos, do coletivo, das parcerias, como que eu tenho lidado com esses grupos, é difícil a minha relação em grupo, o que eu preciso trabalhar nessas relações. E a última casa, que seria a 12, a área 12, que está ligado à espiritualidade, a um psicológico mais profundo, ao eu mais profundo, o que está oculto, que eu não vejo, né, o quanto eu tenho escondido as minhas próprias sombras, por exemplo. A sombra está sempre escondida, né, gente? Então, é difícil acessar a sombra e olhar para a sombra, mas o quanto eu posso, dentro do meu nível de consciência, acessar esse lado mais oculto e trazer à tona e trabalhar essas questões, né? Então, essa é uma forma de interpretação, e a gente também poderia fazer toda essa análise olhando para cada constelação, para cada egrégora de constelação, que seriam os signos, e aí, mas aí o vídeo já ficaria muito mais longo, né? Então, a gente poderia olhar por exemplo, para Saturno em Áries, o que eu tenho que desenvolver aí
vou falar rapidinho, desenvolver assim a minha ação, da minha iniciativa, ou controlar esse impulso, muitas vezes do guerreiro, da guerra, da luta. E aí se eu tenho o Saturno em Touro, o que eu tenho que trabalhar nas questões materiais, como eu tenho lidado com o material, ou Saturno em Gêmeos, né, na questão da minha intelectualidade, como será que eu tenho trabalhado a minha intelectualidade para o mundo, eu tenho colocado isso para o mundo, tenho conseguido canalizar as minhas ideias, ou o que eu preciso estudar também para desenvolver melhor a minha intelectualidade, por exemplo. Em Gêmeos, em Câncer, então, como eu tenho trabalhado a minha amorosidade, né? O quanto eu tenho desenvolvido esse lado mais canceriano, mais acolhedor, mais água, né? Pensando aí nos simbolismos dos elementos de cada signo, o quanto eu ainda preciso desenvolver e trabalhar essa perspectiva amorosa na minha família, por exemplo, se ele está na casa 4, Saturno em Leão, como eu tenho né, como eu tenho trabalhado a minha personalidade, eu estou projetando uma personalidade saudável para o mundo, estou projetando uma personalidade mais, um leão, né, digamos assim, mais adoecido ou mais narcísico, o quanto eu tenho colocado, né, esse leão para o mundo, fazer essa reflexão do leão. E na casa 6, aí já seria Virgem, né? Então, como eu tenho trabalhado a minha disciplina, a minha organização, os meus métodos, como eu ainda posso desenvolver e ampliar, né? Olhar um pouco mais para ter mais, de novo, né? O simbolismo da responsabilidade, do compromisso, né? Com esse lado de tudo que representa simbolicamente esse aspecto virginiano, né, digamos assim, essa imagem arquetípica do virginiana, né? Na casa 7, que tem Libra, né? Então, como eu tenho lidado com meus relacionamentos, minha relação com o outro, eu tenho mantido o equilíbrio, né? Por exemplo, eu tenho desenvolvido esse lado libriano, que é um lado mais da dialética, é um lado mais da diplomacia, da ética, da beleza, do equilíbrio, da justiça, Libra, né? Como eu tenho lidado com essas questões na minha vida, se eu tenho Saturno em Libra, por exemplo. É um ano para que questões podem vir à tona para você refletir sobre isso e ressignificar alguns pontos. Saturno em Escorpião, então, transformações profundas, reflexões profundas, mergulho na própria psique, né, no lado mais oculto que o escorpião traz, né, assim, essa reflexão mais profunda, essas águas sulfurosas, águas mais profundas. Saturno em Sagitário, então, os ideais, o conhecimento, a sabedoria, como que eu tenho usado a minha sabedoria, como eu tenho utilizado e expandido a minha sabedoria, o que ainda eu preciso desenvolver com a minha sabedoria. Saturno em Capricórnio, né, a própria casa dele, Capricórnio, o próprio regente, né, e ele, Saturno é o regente de Capricórnio, então, como eu tenho lidado com o meu trabalho, o que eu preciso, será que eu tenho fugido do meu trabalho, fugido das minhas responsabilidades, fugido do meu compromisso, ou eu tenho que olhar se é o excesso ou a falta, né, gente? Sempre nessa perspectiva, excesso ou falta, né, dessa área. Saturno em Aquário, então a expansão, os grupos, o coletivo, a visão mais transcendente. Saturno em Peixes, né, que é o último aspecto. Como que eu tenho olhado para a minha espiritualidade, né? Eu tenho desenvolvido, preciso desenvolver mais, eu tenho negligenciado meu compromisso com a minha espiritualidade, por exemplo, né? O quanto eu preciso ressignificar, ou eu tenho sido muito rígido, muito dogmático, extremamente dono da verdade, né? Com as minhas verdades, né? O quanto o Saturno tem pesado nesse aspecto, né? E também, Peixes também sempre ligado ao descontrole emocional, né? O quanto eu preciso
do controle emocional nesse período para lidar com as minhas questões. Então, gente, muito simbolismo, né? A gente pode associar. E aí, o mais importante, então, se você tem um sonho, né? Assim como eu tive, um sonho com cobra, com dragão, com jacaré, abismo, sonhar que você está sobrevoando um abismo, um vale, o mar, né? O fundo do mar, como o Neumann fala aqui, né? Um sonho com fontes, com lago, um poço, né? Um poço que você olha, ele é redondo e você olha lá para o fundo do poço. Tudo isso está ligado ao seu universo interior, que está ligado ao grande simbolismo do Ouroboros, que é o arquétipo primordial, né? Então, o que eu preciso recomeçar? Para onde eu tenho que olhar para a origem? Lembrando que o Ouroboros também está ligado à criação. Então, simplesmente pode estar relacionado a como eu despertar a minha criatividade novamente, me reconectar com o meu poder de criação, com o meu poder esse poder primordial, né, ou primal de força geradora, de força da criação, tá bom? Então, acho que é isso. Até um próximo vídeo. Então, eu deixo aqui na descrição, eu tenho alguns cursos online, então quem quiser acessar, dar mais uma olhada. Quem quiser também, eu gravei recentemente uma interpretação, assim, uma amplificação de um sonho de uma ouvinte aqui do canal, então quem quiser ouvir, vou deixar aqui também na thumb. E deixa aqui os seus comentários, dúvidas, sugestões, que a gente vai trocando, né, e usando esse espaço de troca, assim, sempre que possível, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.